Parlamentares do PT, Partido dos Trabalhadores, anunciaram que pretendem pedir quebra dos sigilos bancário e fiscal do senador Flávio Bolsonaro e de seu escritório no âmbito da CPMI do INSS. O pedido pretende identificar eventuais movimentações financeiras atípicas e recebimento de valores de pessoas ou empresas investigadas. Flávio Bolsonaro e seu escritório passaram a ser citados na investigação em razão da administradora da empresa do senador Letícia Caetano dos Reis. Eu continuo pensando, primeiro, COAF está para isso. Deveria levantar a mão, COAF e dizer, tem alguma coisa aqui estranha. Mas o político não é burro. Ele vai depositar na conta dele. Me poupe, gente, pelo amor de Deus. De qualquer maneira, seria muito interessante, de novo, e aí é uma questão de acordo entre as partes. CPMI tem gente da oposição e tem gente do governo. Por que não se colocam de acordo dizendo Caivano é governo e eu sou oposição? Então eu digo, gente, você diga quem você quer citar, eu topo. E aquele que eu quero citar, você topa. Então chama o Flávio Bolsonaro, quebra o sigilo se precisar, não tem problema nenhum. E chama o Lulinha também. E quebra o sigilo Lulinha e quem todo mundo quiser. E aí a gente pode investigar melhor. Se não está um querendo colocar porque o outro está sendo chamado, quebra o sigilo de todo mundo. O político tem que ter a vida aberta e nessa vida também as questões financeiras. Senão a gente fica com a sensação de que eles estão fazendo coisa errada. E não necessariamente estão. Tem gente que não está fazendo a coisa errada. Cláudio Caivano, começo contigo. Pode dar alguma coisa esse negócio? CPMI convocar, quebrar o sigilo de Flávio Bolsonaro? Não, eu penso que seja uma tentativa desesperada da base governista tentar colar a oposição no dano que está sendo causado em virtude da corrupção revelada aí no INSS, Segré. Agora, veja, essa questão que você falou de vamos combinar e vamos chamar fulano, vamos chamar Beltrano, eles fazem assim, tá? Eu estive lá na CPMI do 8 de janeiro e é assim que funciona. Funciona nos bastidores, a gente não acompanha. Às vezes algum assessor entra junto com o político, mas, né, com o parlamentar, seja senador ou deputado, no caso de CPMI, mas quando volta, parece que muda tudo. Então até eu me lembro do Arthur Maia ter dito, poxa, mas vocês fizeram um acordo? Vocês combinaram que ia ser de determinada maneira e agora vocês querem impor a votação? E por quê? Porque, geralmente, a base governista, que encampa aí não só todos os partidos da esquerda, mas, às vezes, algumas agremiações do Centrão, acaba tendo maioria dentro da votação, porque é tudo por proporcionalidade da quantidade de parlamentares. Então, eles acabam tendo maioria e aí, mesmo tendo feito um acordo, eles voltam e pedem para ir para o voto. É o que o professor chamou a atenção aqui, que está no livro do Roger Moorhouse, que eu cito sempre aqui, é o capítulo 12. Não há lealdade entre os cafajestes. Infelizmente é assim que funciona. E na política a dúvida não é se alguém vai te trair, é quando. É boa, excelente. Essa eu aprendi na Argentina. Isso mesmo. Nós criamos um partido político e era uma traíra atrás da outra. É um grupo de traíras isso aí. Mas Douglas Garcia, ele deveria ser assim também, aproveitando, já que vai investigar o Flávio Bolsonaro, vou compartilhar com vocês algumas informações que a gente está, inclusive, investigando para ampliar esses dados. Nós temos no STF 11 ministros, que a grande maioria da população, salvo que mora em um frasco de maionese, conhece quem são. Sim. Temos agora o período da Copa do Mundo, nesse ano. Se perguntar para a maioria das pessoas, quando você gosta de apanhar aí na rua, que seguem as pessoas, pergunta, qual é o nome de 11 jogadores da seleção brasileira? A maioria não vai saber, mas se você pergunta do STF, muito provavelmente saiba. O STF, e me corrija, Cláudio Caivano, se estou errado, mudou uma interpretação, porque antes não era possível que parentes dos ministros tivessem algum processo que pudesse ser atendido pelos ministros. Automaticamente, o ministro deveria dizer, gente, eu não posso participar disso. Sou suspeito. Mudaram. E por que mudaram? Agora disse aí, se você tem um parente no STF e você tem um filho desse parente, uma esposa do ministro, basta com que ele não assine o processo e aí o ministro pode tocar o barco. Mas ele pode estar de assessor do processo. É uma picaretagem por onde a gente vai. E olha que curioso. E vamos incluir isso dentro, obviamente, da pauta do Flávio Bolsonaro, que foi chamado. Sim. Antes do Toffoli ser ministro,
o parente do Toffoli, a ex-esposa agora do Toffoli, tinha 53 processos correndo nos autos, como chama? Instâncias superiores. Instâncias superiores. Instâncias superiores. STJ, terceira instância, ou STF. Após o ministro Toffoli ser ministro, são 127. Ou seja, teve um crescimento de 140% a quantidade de casos de parentes, a ex-esposa do ministro, que subiram e que o ministro, obviamente, leu. Não sei se ele participou. Moraes, um caso muito bom. Eram 27 casos antes que Alexandre Moraes seja ministro, passaram para 152 casos, crescimento de 463%. Gilmar Mendes, a esposa, que também é advogada, agora é ex-esposa, não tinha nenhum processo. Quando ele assume, todos os processos começou um escritório, que não tinha. Aí começou o escritório. Ou seja, cresceu 100%, porque não tinha nada, cresceu. Mas olhem esse dado. Filho do Fux. Fux, aquele que teve um voto maravilhoso na sentença contra o Bolsonaro. Mas aí você vê, cara, sempre tem alguma coisa na gavetinha. Quando você puxa a gavetinha, antes do ministro Fux ser ministro do STF, o filho do Fux, advogado também, tinha 5 processos. 5. Depois que o Fux foi para o STF, foram 544 processos. O crescimento em termos percentuais, anota aí, Luiz Arthur, 10.750%. De 5 para 544. E a CPMI do INSS está preocupado com o sigilo fiscal e bancário do Flávio Bolsonaro. Parece piada. É incrível, Segre, é incrível. E é tantas coisas que saltam aos olhos que a CPMI ela tem escondido, ou escondido não, que ela tem simplesmente ignorado, porque não é possível. Nos últimos acontecimentos, principalmente pela Polícia Federal, que teve acesso o Brasil inteiro, eles simplesmente virem a se preocupar com o Flávio Bolsonaro. Pelo amor de Deus, dá uma olhada nos que foram presos, os que tiveram escândalos de corrupção nas últimas semanas, nos últimos meses. Nós tivemos um senador do PDT, cujo assessor, um dos principais assessores que trabalhou no seu gabinete, agora se tornou secretário executivo da Previdência Social, foi preso. Não teve ninguém preocupado em fazer um mínimo de investigação que seja com relação a esse senador. Foram atrás do senador Flávio Bolsonaro. E olha que coisa interessante, Segre. Você tem uma espinha dorsal ali, você tem uma coisa que linka a outra. Esse senador, cujo o secretário executivo foi preso, né, que foi o secretário executivo da Previdência Social, ele é do PDT, certo? Aí você puxa um pouquinho mais e procura saber onde foi que esse secretário executivo que foi preso desse escândalo do INSS trabalhou. Ele trabalhou na liderança da Câmara dos Deputados do PDT, na Câmara. Aí, beleza. Aí você puxa um pouquinho mais e vê qual foi o partido que Carlos Lupo foi indicado. O PDT também. PDT. Então você sempre vê essa espinha dorsal do PDT aparecendo mais de uma vez no mesmo processo. E os caras estão preocupados com quem? Com o Flávio Bolsonaro. Isso é lógico, é para desgastar a imagem do Flávio, porque ele vem crescendo nas pesquisas de intenção de voto com a presidência da República. Tanto é que agora, na última pesquisa, colocaram ele empatado com o Lula. Sim, falaremos sobre isso. Então, assim, é uma coisa que fica evidente, que salta aos olhos, essa questão de querer ignorar completamente uma parte, enquanto a outra é atacada. Isso sem falar nas questões ilegais, absurdas, de parentes dos ministros do Supremo Tribunal Federal envolvidos diretamente em processos cujos próprios ministros são julgadores investigadores desse processo. Ah, não, é um assessor especial do processo. Ele, na verdade, não vai decidir, ele não vai assinar. Pelo amor de Deus, o cara tá lá trabalhando dentro do processo. Isso deveria ser, no mínimo, inválido desde o início, irregular desde o início. Eu não sei, me parece que todas essas coisas estão acontecendo. Eu creio a Deus, né? Porque reza a lenda que da mesma maneira que num futuro, num passado não muito distante, eles invalidaram todos os processos da Lava Jato,
porque deixaram essas brechas. Então estão deixando brechas também para caso o Brasil chegue a uma situação tão insustentável que venham fazer exatamente a mesma coisa. Não sei se é por causa disso, não sei. Parece que é uma forma do sistema querer fugir, né, dessa questão de quebrar completamente, deles invalidarem alguns processos que os ministros do Supremo vêm fazendo. Mas isso é escandaloso demais, ignorar tantas coisas, tantos vícios processuais que acontecem no Supremo Tribunal Federal e mirar no Flávio Bolsonaro, que não tem nada, absolutamente nada a ver, Segré. Isso, mais uma vez, um processo político, longe da questão jurídica.